Olá a todos e sejam bem-vindos a este podcast de antevisão ao Grande Prémio de Jeddah. Ready for this? O traçado citadino mais rápido do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e aquele que conta com mais curvas. São 27, 3 zonas de DRS e 3 pontos de detecção. Fomos por isso com a ajuda do Henrique Chaves até ao Estoril Racing Lab para descobrir aquela que pode ser a volta perfeita de qualificação. Bem-vindos a Jeddah, vamos começar uma volta de qualificação neste espetáculo de circuito à noite, travagem por volta dos 100 metros para a curva 1 e 2, usar bem os corretores nesta secção, parar bem a saída e cuidado com o muro na saída, um pequeno quinco à esquerda, e aqui travagem perto dos 50, cuidado com os limites de pista e com o muro no interior, e agora aqui uma secção muito rápida com curvas cegas, muito cuidado com o acelerador para não cedermos os limites de pista, muro ali, e preparar bem a saída para esta pequena reta até à travagem para a curva 13, uma curva com um pouco de banking, travagem ali um pouco depois do início do corretor, e aqui na saída, cuidado com o muro, cortar o máximo de pista possível para ganharmos metros, travagem forte, cuidado também com o muro do interior e preparar muito bem esta saída para esta reta, que no fundo não é bem uma reta, vamos sempre em curva, mas é uma zona sempre a fundo, e mais uma travagem forte perto dos 100 metros e também muito importante preparar a saída, porque agora também vem mais uma zona muito longa e uma zona de DRS, e é uma travagem muito importante, travagem perto dos 100 metros, uma curva lenta, que tem um relevé um bocadinho estranho e por isso a frente escorrega sempre um bocadinho, e é a última curva aqui nesta volta em Jeddah, e está uma volta completada. Esta pode ser a volta perfeita de qualificação, ou lá próximo. João Moral, bem-vindo. João Carlos Costa e Lourenço Barão da Veiga. Meus amigos, bem-vindos a esta antevisão ao Grande Prémio de Jeddah. Nada se passou esta semana. Já passou-se uma semana, não é? Depois... Não, passaram-se 3 dias. Exato, desde que estivemos aqui a última vez. Depois tem-se passado muita coisa na Fórmula 1. Tem, apesar de tudo. E tu dedicas-te aos comentários ou outras coisas quaisquer? Já sabes que eu sou um tipo velho, portanto dedico mais aos carros em pista. Gosto mais quando os pneus estão a tocar no asfalto e os carros estão a andar e os pilotos estão lá dentro a conduzir. Mas sim, também vou lendo uma coisa e toda. No fundo é isso que conta, não é? O que nós lemos os carros, não, os carros na pista. Sim, é, mas às vezes há dúvidas, sabes? Os tempos são complicados e as pessoas ligam mais ao que se diz. João Amaral acabou de dizer que era velho. Vou-me embora, porque se ele é velho, eu sou o quê? Não, ele acabou de dizer que é Tu és experiente. o Benjamin Button, tu andas ao contrário. Ok. Este videocast, já perceberam que fizemos aqui um segundo stint, não é? Entramos no segundo stint, até porque trocámos de piloto, tirámos o Henrique Chaves, colocámos aqui o Lourenço Barão da Veiga. E trouxe aquele bocadinho de esponja para se sentar melhor também. Sim, ele trouxe o banco dele, dá para perceber. Vamos às fofoquices desta semana, que é uma continuidade. Já sabemos que durante o fim de semana Vermeulen, o agente de Max Verstappen, o empresário de Max Verstappen, foi visto, alegadamente, não, ele foi visto, ele não foi alegadamente, ele foi mesmo visto a sair de uma conversa com o Dr. Helmut Marko. Dizem que a conversa foi bastante calorosa entre a Vermeulen e o Dr. Helmut Marko. Ora, Max Verstappen esteve presente na conferência de imprensa da FIA de pilotos esta quinta-feira, foi questionado sobre o futuro na Red Bull e tem a dizer que se calhar alguns devem dedicar-se mais
a fazer o seu trabalho e fazem-no bem e deixarem-no pilotar. I just keep working, keep trying to improve the car. Now, naturally, Bahrain wasn't a great weekend for us. I think we were all pretty disappointed with that. And we just keep on trying to improve the car, come up with new ideas to try on the car. Competition is tough. And that's how I go about my weeks, just trying to improve the situation. So he's getting the wrong end of the stick. You're not thinking of leaving Red Bull at any time? No, I think just focus on commentating. I'll focus on driving. And then, you don't need to think about any other scenarios. I see the rumors, very good for the team. As you said before, the world champion, is sometimes linked with some other teams and a possible departure from Red Bull, and the teams that they are commenting are Mercedes, Aston Martin and Ferrari, as your colleague said now. So this shows, the project that we are in and the future that this team has. And as I said always, even last year when I extend the contract, I said that I will drive for as long as I feel fast and I feel competitive and the team needs me behind the wheel. But my contract is much longer than my racing career, so I will stay with this team for many, many years in a different role. And if that means that we can win a world championship, even when I'm not behind the wheel, I will still feel very proud of the project. Fernando, would you welcome Max as a teammate? Yes, but it's unlikely to happen. Very unlikely. Não é despropositado que tenhamos colocado Fernando Alonso também a dizer que até dava as boas-vindas a Max Verstappen e compraria o neerlandês como seu companheiro de equipa, até porque já tivemos Verstappen na Mercedes, Verstappen na Aston Martin, Verstappen está de saída da Red Bull. O Dr. Helmut Marko também já veio falar e dizer que se Verstappen quiser sair e se as condições, se as tais cláusulas o permitirem, é até ao verão, até agosto, que tem de anunciar a sua saída da Red Bull. Lourenço, vês com bons olhos, digamos, a saída de Max? Achas que vai mesmo acontecer ou a Red Bull vai mesmo fazer tudo para assegurar o até agora 4 vezes campeão do mundo? Não, primeiro deixa-me dizer que qualquer conversa com o Dr. Marko ser calorosa não é de estranhar. Ele não é Pronto. Depois, à parte disso, acho que, claro que a Red Bull vai fazer tudo para assegurar. Sabe perfeitamente que neste momento é o piloto que está mais em forma, que tem entregue mais resultados. Aquilo que ele fez realmente no Japão foi uma coisa extraordinária. Eu acho que mais nenhum piloto neste momento tinha conseguido fazer uma performance daquelas. Agora, também sabemos que a Mercedes também é forte, também quer o Verstappen e há outras soluções, porque realmente ele é mesmo muito bom, talvez o melhor, como disse. Portanto, nesta fase, vai ter muitas ofertas. Agora, se é boa opção, nós sabemos que Aston Martin é uma boa aposta. Agora, será a companhia de equipa do Alonso? Duvido, não é? Tendo lá o Stroll como piloto. Portanto, acho que isso deixa de ser ou sai o Sainz, ou sai o Alonso, sim. Ou o Stroll é impossível que saia, não é? Portanto, eu acho que mais depressa eu vejo numa Mercedes, mas se bem que quem tirarias? Não sei. Também tens o George Russell, tem contrato até ao final da temporada. Mas está a performar também, não é? Portanto, é difícil. Será que está tudo a jogar e a casar para que Max Verstappen se mantenha na Red Bull? Porque a Red Bull já veio dizer, não, nós vamos apresentar evoluções. Falávamos sobre isso antes de entrar no ar. A questão não é saber quem é que quer o Max Verstappen. Toda a gente quer o Max Verstappen. O Lourenço disse, e nós já o dissemos aqui várias vezes. Até a Alpine? Sim, até a Alpine, até a Cadillac, não. Quer dizer, quem é o team principal que não quer ter o Max Verstappen a conduzir para a sua equipa? Estou a brincar, mas é mais do que eu. Mas isso parece-me uma coisa que não oferece discussão. O que oferece discussão é saber se ele tem para onde ir, e não estou a pôr em causa o talento do Max Verstappen. Mas os lugares estão preenchidos. O Lourenço também dizia isso. A Aston Martin tem contrato por 2025 e 2026 com aqueles 2 pilotos, portanto pode ser uma opção para o Max só para depois. A Mercedes tem de facto 2 pilotos que parecem ser uma aposta segura. Um está no seu topo de forma a fazer, temos dito aqui muitas vezes, um excelente início de campeonato. O outro é a aposta de futuro, é o Max Verstappen da Mercedes, e tem cumprido. A Ferrari tem 2 pilotos de créditos quer dizer, um deles é o mais bem sucedido sempre da história da Fórmula 1, o outro também é um produto feito em casa, portanto não é fácil. Dito isto, os contratos rasgam-se tão depressa mais depressa do que eu consigo dizer palavras, portanto
E isto é bom para lembrar que a Red Bull e o Max Verstappen têm contrato até 2028, portanto sim, há cláusulas de performance e tudo mais. A Red Bull diz que já está a melhorar o carro, vai melhorar ainda mais o carro. Nós dissemos isso no fim do Grande Prémio do Bahrein. Acho que também não vale a pena falarmos sobre isso, mas não vale a pena embandeirarmos em arco e ver as coisas com um bocadinho de distância. Foi uma má corrida. Nós estamos aqui a preparar outra corrida, ninguém sabe qual é a Red Bull que vai aparecer, não é? Se vai ser a Red Bull do Japão ou se vai ser a Red Bull do Sakir. Exatamente, e nós do ano passado conseguimos ver isso mesmo no final do ano, quando parecia que realmente a Red Bull estava em queda, conseguiu ganhar uma ou duas corridas de seguida quando não esperava. Portanto, se a equipa consegue realmente dar a volta por cima, a Red Bull já provou isso que pode fazer com facilidade. Fala-se muito na Red Bull, acho que se fala demais. Porquê? Sinceramente. Não tens asas? Não tem que se falar tanto. Acho que a questão do contrato do Max Verstappen, o que é que nós sabemos? Que ele tem um contrato até 2028. Ponto. Sabemos, até porque o Dr. Marcos já o veio dizer, e normalmente não acredito que seja mentira aquilo que ele disse, que há cláusulas de rescisão. O próprio Max Verstappen no passado já tinha falado nisso. Isso estará dependente dos resultados. Haverá razão para ele sair. Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que terá para 2026. Eu não acredito, por exemplo, na notícia que foi posta a circular, que eles vão apostar tudo no carro de 2025 para o manter hipotecando 2026. Acho um disparate, até porque vão ter um motor novo. Verdade que há dois budgets, um para os motores e outros para o chassi. Vão ter um motor novo de uma marca que regressa à Fórmula 1 depois de 4 décadas em que nós esteve envolvida na Fórmula 1. Portanto, que ganhou muito, mas ganhou numa época diferente. Portanto, o Max saberá melhor do que ninguém, e o Raymond Vermeulen, no seu team manager, e o pai Joss saberá melhor do que ninguém, qual é o melhor para ele, dependendo dessa possibilidade de rescisão do contrato. Acho que se está a criar um caso onde ele ainda não existe. E isto faz um bocadinho voltarmos a alguns momentos de 2024, quando o Red Bull deixou de ser o carro dominador, em que parece que o problema deixou de ser o carro e passou a ser o futuro do Max Verstappen. Acho que é mais importante discutir porque é que o carro não é competitivo. E tu não vês o Dr. Marco falar nisso, tu não vês o Christian Horner falar nisso, não vês o Max Verstappen falar nisso, de vez em quando vão surgindo aqui e ali algumas afirmações. O que é que achas, João? Poderá ser, vamos aqui colocar dois cenários e são hipotéticos. Poderá ser, a Red Bull que tenta afastar o tema do rendimento do monolugar, ou 2, poderá ser a imprensa britânica, que é uma imprensa que está fortemente presente na Fórmula 1, que está a tentar desestabilizar Max Verstappen, se é que isso é possível com aquela mente que sabemos que o neerlandês tem, para tentar dar alguma vantagem a um piloto que neste momento nós percebemos que está um pouco instável como Lando Norris. Quanto muito podes dizer que a imprensa britânica... Eu não estou a dizer, estou só a questionar. Questiono eu. Podemos dizer que aquilo que a imprensa britânica, seja ela digital, porque agora é quase toda digital, seja ela em papel ainda, o que poderá querer é vender. E de facto o Max Verstappen vende. E a hipótese do Max Verstappen mudar de equipa mais ainda, a hipótese de a Red Bull deixar de ter o Max Verstappen acrescenta a isso mesmo, até porque se sabe que nesta altura as relações de alguma imprensa britânica com a Red Bull e o seu principal patrão, o Christian Horner, não são as melhores. Mas já vem de há um ano. Já vem de há um ano. O caso Horner volta a estar outra vez na ordem do dia com novas histórias à volta dessa história. Portanto, eu acho que há aqui muito de tentar vender qualquer coisa e tentar, se calhar, tirar o foco daquilo que nesta altura é mais importante na Fórmula 1, que é temos uma equipa McLaren que tem um carro melhor que os outros e que está a ganhar grandes prémios, e uma Red Bull que está com problemas e que de vez em quando tira um coelho da cartola. O coelho da cartola normalmente é tirado pelo Max Verstappen e não pelo carro. Estava porque é que aquele carro, 95-0. a Red Bull já veio dizer por portas e travessas, é um problema de correlação entre o túnel de vento, que é muito antigo, e este carro. Se calhar pode ser isso, mas há outros fatores de certeza absoluta que levam a que isso aconteça. Eu acho que o tema Verstappen é importante, mas parece-me demasiado fumo para a fogueirinha que está ainda em evolução. Não quer dizer que nas próximas semanas, nos próximos meses, não o seja. Agora, não me parece que o Max, ou tem muitas certezas que o projeto Red Bull não vai funcionar em 2026, ou queira ir para uma equipa do qual também não há tantas certezas assim, até porque há uma incógnita geral. A Mercedes vai esta semana mais ou menos dizer que os motores de 2026, se calhar na reta em Monza, a partir de determinada altura deixam de ter potência. O que é estranho. Ao mesmo tempo que o Toto Wolff vem dizer, não, vamos lá acalmar esta história de falarmos dos V10, porque temos de dar
espaço a estes motores que vão entrar em 2026. Portanto, digamos que acho que o foco devia estar mais no campeonato, ainda que 2026 seja importante, do que propriamente no caso Max Verstappen. E ele está vivo e daqui a 3, 4 minutos vamos às declarações dos pilotos da McLaren. Deixa-me só acrescentar uma coisa que eu Claro. já disse e que é verdade. Eu ia dizer muito fumo sem fogo. E o fumo e o fogo são da Fórmula 1 de que eu me lembro. Em que Sim. metade dos carros acabavam com fumo e fogo. E eu gostava disso de dizer. A farto do fogo no motor só, sem ninguém ficar magoado. E acrescentar uma coisa que o João disse, pegando uma coisa que o Lourenço disse, só o Max é que ganhava aquela corrida no Japão, é uma coisa fantástica. Tivemos aqui a descer-lhe louros durante. Mas o carro também não é assim tão mau, vá. Não é. Ou seja, não é. nós podemos estar aqui a falar, e dissemos isso no debrief, na análise ao Grande Prémio do Bahrein. Também tiveram uma má corrida, mas no Japão, ainda que o carro fosse menos rápido que os dois McLaren, permitiu-lhe ganhar a corrida, porque se o carro fosse um Steak Sauber, e dissemos isso exatamente não ganhava aqui, na mesma. não ganhava Ganhava, seguramente. Portanto, crise na Red Bull, sim, está bem, quando a crise é um carro que fica em segundo lugar, terceiro lugar, ganha uma corrida. No Bahrein correu mal e ficou em sexto lugar. Tá bem. E mesmo assim, no fim da corrida, já era outra vez mais rápido do que tinha sido no início. Se isso é crise, é porque eles estabeleceram os padrões muito lá em cima nos últimos 4 anos. Voltamos a 2014, eles tinham ganho tudo e em 2014 houve uma equipa que ganhou mais porque tinha um motor e outra equipa quase que ia ganhando também porque tinha esse mesmo motor. Voltamos a 2014 nesse aspecto. Este regulamento, o estranho nisto é a Red Bull começou por ganhar no início do regulamento e agora não consegue ganhar. Há de haver uma causa e efeito de certeza absoluta. E não vejo só a saída do Adam Newey e de alguns técnicos da equipa. Houve outra causa e efeito que levou a isso. E essa é a questão que a Red Bull tem de debater internamente. Mas, de facto, nós vivemos numa altura em que é preciso ter notícia de 5 em 5 minutos. Eu vi uma entrevista do Stefano Domenicali que não queria acreditar, que tem saudades da altura em que as equipas olhavam para o regulamento técnico e encontravam zonas cinzentas. Porque isso é que dava força à Fórmula 1. Mas, Epá, eu tenho saudades de corridas. mas também vi outra do Stefano Domenicali que diz que possivelmente manter 2 grandes prémios em Itália vai ser muito complicado, até porque não há espaço para 2 grandes prémios no futuro próximo da Fórmula 1 no mesmo país. Estados Unidos tem 3, a Arábia Saudita já se diz que em 2029 passa a ter 2 também. Porque há essa necessidade do clickbait, não é? A necessidade Não, de há chamar... necessidade do dinheiro. A Fórmula 1 hoje em dia tem muito dinheiro. Se calhar tem dinheiro como nunca... Se calhar não, tem dinheiro como nunca teve. E por isso mesmo há essa necessidade de se manter na crista da onda, até nessa crista da onda informativa, ou da especulação, ou das redes sociais, dos TikToks e dos Twitters, etc. Do X, peço imensa desculpa. O Elon Musk se houve ainda de processo. Já esta quinta-feira, a Aston Martin veio dizer que o foco do Adrian Newey está claramente no carro 2026, que só lá esse carro de 2025. Isto é positivo? Ou... Não, eu acho que é uma maneira positiva de pensar para a equipa. Eu acho que é, tendo em conta, eles devem ter dado aqui avaliado os testes de pré-temporada, avaliado também as primeiras 2, 3 corridas e chegaram à conclusão que teriam que mudar o carro todo e o trabalho que iriam ter, depois não tinham foco nem meios suficientes para desenvolver o carro 2026. E acho que mais vale a pena, e vimos isso no passado, na altura com a Honda, quando o Button ganhou o campeonato com a Brown, viu-se isso mesmo. Apostar, tendo aqueles meses de vantagem, que depois pode ser crucial para ganhar o campeonato mais à frente. E acho que é apostar tudo em 2026, tendo em conta que não estariam bem 25 e o trabalho que iam ter ia ser bastante. E por vezes já também o outro lado, que é o lado da Mercedes em 2021, que andou a lutar com a Red Bull até o final. Sim. E que depois entrou em 2022 claramente para trás, ainda que fosse uma Mercedes ferida, porque a Red Bull tinha ido buscar alguns dos elementos mais preponderantes. Tudo isso é verdade, mas quer dizer, houve uma mudança grande de regulamento e a vantagem que a Mercedes tinha, que durou, é bom não esquecer, 7 anos, porque quando chegaram a 2021 a Red Bull já fazia jogo igual, mas a Mercedes tinha um domínio tão grande nos primeiros anos, 2014, 2015, 2016 e por aí fora, que não havia... Pontualmente a Ferrari conseguia fazer alguma coisa. Sim, pontualmente, mas depois lembra-te que mesmo nos anos em que aquilo está ali até meio do campeonato com alguma luta, a Mercedes faz uma segunda metade do campeonato, como fez em 2021, aliás. Sim. Levanta voo e ninguém lhes pega. Em 2021 já não tinham era um domínio tão grande que lhes permitisse fazer isso e a coisa acabou como acabou na última volta. É possível que esse desalento de 2021 tenha sido transportado para 2022, mas sobretudo o que me parece é que do ponto de vista da engenharia, e aí não entra o alento, o estado anímico e tudo mais, a engenharia falhou na Mercedes neste novo regulamento e na Red Bull acertou. E o João dizia, e bem, vamos falar daquilo que leva a que o carro
Red Bull, o RB21, não seja tão eficaz este ano em pista como era o RB20 no início do campeonato, como era o RB19 que domina o campeonato todo. E aquilo que se diz, aquilo que diz quem fala de engenharia, não sou eu que obviamente não sou engenheiro, nem percebo grande coisa de engenharia, é que estamos a chegar tão ao limite deste regulamento que os carros, mesmo sendo conhecidos, e que os efeitos, mesmo sendo conhecidos, estão a ter consequências, essas sim desconhecidas. Ou seja, estão a correr tão perto do chão e num nível tão limite de efeito solo, que neste momento já têm comportamentos diferentes à entrada da curva e no meio da curva. Estão a perder o equilíbrio a meio da curva. Portanto, tem uma entrada muito nervosa em curva e depois, a meio da curva, perdem completamente o equilíbrio. Isso pode estar a acontecer ao Red Bull, menos ao McLaren, que encontrou, de alguma forma, uma maneira de ter um carro mais equilibrado e, sobretudo, que trata melhor os pneus. Mas é isso a que estamos a assistir. Já não temos o problema do bouncing, já não temos o problema do porpoising, temos um problema de comportamento aerodinâmico a meio da curva, mesmo para quem dominou este regulamento no início. Lembramos-nos muito bem quando este novo regulamento começou em 2022, o Mercedes era um canguru, um verdadeiro canguru, quando tocava na pista. Já que falaste aí da McLaren, vamos às declarações dos dois pilotos da McLaren, que neste momento estão a liderar o Mundial de Pilotos, e a McLaren está também a liderar o Mundial de Construtores, e vamos começar pelo vencedor do último grande prémio. Oscar Piastri alcançou a quarta da carreira, a segunda da temporada, o primeiro piloto a vencer 2 vezes esta temporada. E é um Oscar Piastri que, apesar de estar bem próximo do seu companheiro de equipa no Mundial de Pilotos, continua bastante sereno. Not at this point. You know, I think the best way of building a championship charge at the moment is by executing the best weekends you can. At the moment, that's what I'm trying to do. Like you said, it's incredibly early still. So yeah, just trying to make sure you get the most out of every weekend is the most important thing. And yeah, I think if you can do a good job of that, then you'll be looking pretty good by the end of the year. Declarações de Oscar Piastri esta quinta-feira na zona de entrevistas. Lourenço, quem olha para o Oscar Piastri, o João brincava um bocadinho antes de nós entrarmos aqui para gravar, que é o australiano menos sorridente da Fórmula 1. E depois de termos tido um australiano tão sorridente como o Daniel Ricciardo, o Oscar Piastri, o que é que se passa? Até o Weber era mais expressivo que ele, não é? O que é que se passa? Não era propriamente o rapaz mais expressivo do mundo. Não, mas ao pé deste até era. Eu acho que isto é uma postura que ele tem, sempre foi assim. Eu acho que e a maneira como ele tem abordado as corridas e a mentalidade dele, acho que está a mentalidade certa. Sem pôr pressão nele, quer é pensa corrida a corrida, fazer o melhor possível, sem... Fala-se muito no Norris e também, isso também lhe tira um bocadinho a pressão, porque está tudo a apostar que é o Norris, porque tem mais experiência, porque já o bateu várias vezes no início, que é normal, quando ele chegou. Portanto, eu acho que isso dá-lhe vantagem. E à medida que ele vai ganhando, também o Norris, também pondo pressão ele próprio se prejudica. Portanto, há aqui um misto. É o Piastri a crescer, porque com a mentalidade que está a ter, um piloto frio, pensar corrida a corrida, só fazer o melhor todos os fins de semana, e está a ganhar. Portanto, e é com isso a ganhar também estatura em relação ao Norris. Isso vai trazer vantagem, certamente. Nós, na análise ao Grande Prémio do Bahrein, já tínhamos feito referência a esta mentalidade de Oscar Piastri, que apesar de depois de ter vencido a corrida, aliás, depois de ter feito a pole, dizer, sim, é bom, mas amanhã há um Grande Prémio para vencer, preciso de ter cautela, chegar em primeiro à primeira curva e depois logo se verá, logo se fará a gestão. E mesmo depois do Grande Prémio era um Oscar Piastri que estava assim, tranquilo. Ao contrário... Vais lembrar quem? Já pensaram bem? Um tal de Max Verstappen, em muitas ocasiões. O Max demorou a chegar a esta maturidade calma. Não achas que o Max... Mas a determinada altura meteu essa maturidade calma na cabeça e o Max era assim. Mais efusivo quando alcançou as primeiras vitórias. Mas o Oscar também já tem 50 grandes prémios, convém não esquecermos, já não chegou ontem. De facto, em termos temporais, chegou anteontem, mas já tem alguma maturidade. Sabes, nós esquecemos que cada ano são 24 grandes prémios. Exatamente. O Oscar, para mim, teve a capacidade de olhar para a Austrália e esquecer. Reset. A Austrália podia ser um mau início e podia significar que as coisas poderiam não correr bem nos grandes prémios seguintes. E ele, pura e simplesmente, uma semana depois, estava no topo sem problema nenhum. Ao contrário do que aconteceu algumas vezes no ano passado, onde eu pessoalmente senti que
que o Oscar Piastri sentia essa comparação em corrida com o Lando Norris. E este ano não estou a sentir isso. Há, no entanto, um fenómeno que eu gostava de ver se continua a ser real, que é, tu só ganhas grandes prémios este ano partindo da pole position. E se quiseres, até o último do ano passado foi ganho assim. Não é normal esta sequência de vitórias sempre partindo da pole position. E isso faz-nos voltar outra vez à técnica. Estes carros estão a sofrer brutalmente, há quem fale já, que estão a sofrer ao nível que sofriam os carros de 2021. No último ano do regulamento anterior, e os carros eram uma desgraça no ar sujo. Estes estão a esse nível. Mas olha, se nos derem um campeonato como aquele de 2021, a gente compra já. E por isso mesmo, a expectativa relativamente à competitividade deste campeonato e à forma como nós todos pensávamos que as 4 marcas de topo estariam na luta pela vitória, e de facto não estão, é aquilo que se pode dizer. A Mercedes não está na luta pela vitória, a Ferrari ganhou a corrida de sprint, mas não está na luta pela vitória, e a Red Bull tirou aquele coelho da cartola em Suzuka. Mas mais uma vez, por causa de um circuito onde o carro funcionou bem e onde ultrapassar não é propriamente a maneira mais fácil de se ganhar posições. Por isso, eu acho que o Oscar está tranquilo e está a tirar partido, sobretudo, de, mesmo com aquele mau início na Austrália, sempre que tem uma oportunidade agarra. E as oportunidades, por aquilo que já vimos este ano, também se agarram muito nas qualificações. Em Suzuka não agarrou a oportunidade da classificação, ficou atrás do Lando Norris. Nos outros 2 grandes prémios agarrou a oportunidade da qualificação, ganhou os grandes prémios. Vamos ver se em Jeddah muda. E a minha dúvida é se muda. Porque os McLaren também já se percebeu que, tal como todos os outros, também sofrem no ar sujo. Vimos em Suzuka, já vimos noutras ocasiões, o Norris na corrida de sprint na China. Portanto, há ali o Norris também passou por algumas dificuldades atrás do Charles Leclerc. Sim. Não, e depois mais intensamente por trás do George Russell. Aliás, não conseguiu passar o Russell. Portanto, estamos a viver uma Fórmula 1 neste início de temporada onde a qualificação está a ganhar outra vez uma importância enorme. E já tivemos 4 pistas completamente diferentes. Não podemos fazer analogias em nenhuma delas. E agora esta, vamos ter esta é outra. Que é outra, diferente. Portanto, vamos ver, depois quando entrarmos nos circuitos convencionais, já tivemos, mas os circuitos europeus se muda. A minha dúvida é se muda. Não, em Imola não muda, certeza. Não, em Imola não, obviamente. Mas isso já tínhamos dito, aliás, no fim do Grande Prémio do Japão, tivemos aqui longamente a falar sobre aquilo que era a expectativa do bom comportamento destes carros em ar sujo quando o regulamento é feito em 2021 para 2022 e, portanto, até comparámos percentagens do que eles iam perder no ar sujo, que era muito menos. Eram menos 30% a 40% que perdiam de eficácia aerodinâmica porque a aerodinâmica passava para baixo do carro. E não é isso que se está a verificar, porque de facto, se calhar, já não há mais nada para tirar de baixo do carro. Não. E aquilo que está a acontecer... Até porque o ar foge. Isso. Por muito que eles tentem selar o carro, o ar foge. Selar e condicionar e fazer tudo e mais alguma coisa. Isso é um facto. E por isso é que eu não sei exatamente também que Red Bull é que vai aparecer agora em Jeddah, não é? Ou seja, pode aparecer uma Red Bull e acho que vai aparecer bastante melhor do que quem sai aqui. O Red Bull do ano passado? Não, isso também não. Mas melhor do que quem sai aqui, também, talvez não seja o de Suzuka, mas melhor do que sai aqui. Portanto, vamos... E não temos certeza se não será o de Suzuka. Há muitas curvas que se parecem. A temperatura não é a mesma de Suzuka. Essa é a questão. E, portanto, a McLaren, mesmo com esse sofrimento todo em ar sujo, continua a ser, também falávamos disso em off-anos, continua a ser o carro mais eficaz e é um carro eficaz, tudo certo e bem, são 4 pistas completamente diferentes e o McLaren foi eficaz em todas. Em Suzuka não foi pouco eficaz. Em Suzuka foi pouco eficaz a qualificação dos pilotos. Mas em corrida o ritmo era bastante bom. E se tivessem partido à frente, o Verstappen não os tinha visto. Quer dizer, portanto, o McLaren continua a ser um carro eficaz em todas as pistas e vai ser nesta também. Talvez seja mais difícil ultrapassar, ou seja, como tu dizes, e bem, também dissemos isso, é um campeonato, o Vassar disse isso, é um campeonato de pole positions, é um campeonato de qualificações, mas apesar de tudo os McLaren conseguem recuperar posições e com todos os problemas que vocês salientaram do Bahrein, ele conseguiu recuperar posições. Os problemas não foram só ter-se qualificado em sexto, foi ter falhado a partida, ter tido uma penalização, ter falhado a estratégia, ter falhado uma ultrapassagem ao Leclerc no fim da reta da meta que o atrasa mais 3 voltas e mesmo assim recuperou até terceiro e teria recuperado até segundo se não tem sido esses erros todos. Mas vê que ele em terceiro ficou logo à partida, porque ele acaba a fazer um grande arranque. Depois tem aquela questão da penalização. Mas ele terceiro parte outra vez, volta outra vez para trás. Portanto, o facto mas de na no primeira meio da volta confusão, não ter chegado, sim. No meio da confusão. Seja Então, como for, mas recuperou. Recuperou, sem dúvida. Sem dúvida. Então, vamos às declarações do homem de quem estamos a falar, Lando Norris. I mean, I'm approaching this weekend a little bit differently. More because I've not been obviously satisfied with how the last few weekends have been. Not because they've been bad weekends necessarily, but because they've not been as good as they should be and as they can be. And I'm trying to do the best possible, and when things aren't going your way and things are just not working as they should be, then, you know, I've been a little bit disappointed.
And some of that includes me having to drive in different ways and learn different things, and that's something I know I'm having to come into this weekend and try and do. I'm not going to be able to necessarily drive like I did last year and like I know I'm good at, which is weird to say in my 7th season of Formula One, but you know, still learning things. The car is definitely different to how it's been, so I'm having to adapt a lot in uncomfortable ways, but I come in with probably less pressure. I put less pressure on myself because I probably understand a little bit more some of these reasons. Which is, like I said earlier, it's not a guarantee I'm going to come in and fly and everything's going to be perfect, but I think I'm more accepting of the struggles and the difficulties that I have at the minute. On a track that I do like. I mean, it's fast, it's tough, it's not easy. You need the good confidence, and yeah, it's challenging for us as drivers, but it is one that I've enjoyed in the past. As declarações de Lando Norris, George Russell já veio avisar que este fim de semana os McLaren estarão muito, muito à frente. Nem sempre aquilo que se promete é o que acontece. Como é que fez esta postura de Lando Norris? Está igual a si mesmo ou está diferente? Ele toca aqui num ponto essencial e casa com aquilo que nós temos feito referência, que é as qualificações são cada vez mais determinantes. Não falhar na qualificação. Absolutamente. Ou seja, pegando aquilo que o João dizia com razão, vamos ver quem é que sai em cima dos dois McLaren. É o segundo ponto de interesse para mim neste grande prémio, quer dizer, há muitos, mas saber qual é a Red Bull que aparece, saber quem é o ator dominante naquela novela McLaren. O Piastri vem em cima, o Norris teve um fim de semana desastrado, o João dizia isso no fim do Bahrein, ele ainda não teve um fim de semana perfeito, como tinha o ano passado, e teve os vários, o ano passado, perdão, e sobretudo ele tinha um domínio sobre o companheiro de equipa em qualificação e no tratamento dos pneus em corrida. Esse é o passo que eu acho que o Piastri dá, não é só uma questão mental, nós falamos muito da questão mental, que é uma coisa que me apaixona também, mas eu acho que sobretudo ele neste momento sabe o que está a fazer com os pneus e sabe o que está a fazer em qualificação e sabe o que tem de fazer para estar mais perto do Norris. Adaptou-se melhor a estes novos pneus. E por isso está mais tranquilo, porque como já percebe que um mais um são dois, sabe exatamente o que há de fazer para o carro estar rápido. O Norris agora tem, e agora sim entramos na parte mental, que dar esse salto para cima, como o João dizia, a seguir à Austrália, o Piastri deu, o Norris tem que o dar. E aí temos um campeonato apaixonante. Voltamos a McLaren a lutar com a McLaren e isso é maravilhoso. Mas estavas a falar na questão dos pneus. Eu acho que este Grande Prémio de Jeddah, em termos de qualificação, tem um elemento novo, que é o facto da Pirelli ter escolhido uma mistura mais macia. Portanto, o pneu de qualificação vai ser mais macio. O Albon falou disso. Aquilo que se prevê em termos de temperaturas, apesar de ser à noite, são temperaturas ambiente entre os 28 e os 30 graus. Outra vez com o vento a marcar presença, porque o vento tem estado noroeste e tem estado com rajadas até 20 e poucos km por hora e vai manter-se. E a umidade, vamos ter vento ao contrário da reta, ou da primeira parte da volta, digamos assim, ao contrário da reta da meta, vamos ter o vento de frente, portanto vai criar, e depois temos o vento traseira no resto do circuito, o circuito vai para um lado e volta pelo outro, basicamente. Não tem, mas é só este. Normalmente são assim. Não, este não tem transversais, por assim dizer. Vai para um lado e volta para o outro. Não é? Só tem ganchos. Não é? E a verdade é que isso poderá trazer uma novidade. E poderá ser suficiente para alguém conseguir qualquer coisa diferente. O Max com o Red Bull, os Ferrari, que estão a trabalhar, e aquele novo fundo deu boas indicações, ainda não totalmente na prova do Bahrein, e acho que o George Russell se pôs assim um bocadinho atrás e poderá ser a surpresa deste fim de semana. Mas ele faz sempre isso um pouco, mete sempre para trás, tenta não se pôr não se posicionar como possível para ganhar e aparecer depois lá no... A verdade é que depois vemos sempre lá em cima nos resultados. Portanto, eu acho que é a maneira dele também se tirar a pressão ele próprio, dizer que não contem connosco e tal, mas de repente quando dão por ela, está lá. É aquele colega que tínhamos na escola que dizia que não estudava nada, mas tirava sempre 20. Tirava um carolo ou dois. Ele 20 ainda não pelo tirou. Pelo menos 18 ele tirava, certo? Mas dos 15 ainda não baixou. Terceiros e segundos, ele 20 ainda não tirou. Mas um dia destes sai o 20. Começa a acreditar, porque o carro está muito mais fácil de utilizar, não é de guiar. Estes carros estão, segundo os pilotos, estão todos eles mais difíceis de guiar, talvez a ser mais fáceis de utilizar alguns deles, e o Mercedes, o W16, é um exemplo concreto disso mesmo. Já falei sobre este traçado, 27 curvas, é o citadino mais rápido da Fórmula 1. 254 de média o ano passado na qualificação. É impressionante.
3 zonas de DRS, 3 pontos de detecção, um circuito que se estreou no ano de 2021, aí na fase final do campeonato foi a penúltima ronda do Mundial de Fórmula 1 e todos temos na nossa memória essa corrida de 2021 e agora está na fase mais vespertina do calendário de Fórmula 1. O ano passado fica marcado pela estreia de Ollie Bearman neste traçado de Jeddah. Ora, já vamos às palavras de Ollie Bearman, que diz que está cansado com aquela idade. Já viste? Estou cansado com aquela idade. Bom, mas antes vamos às palavras de Carlos Sainz, que precisamente o ano passado teve de ceder o seu lugar a Ollie Bearman depois de uma apendicite aguda que o levou para a cama do hospital e levou mesmo o piloto espanhol a ser operado. Ora, Carlos Sainz e também Esteban Ocon falam sobre as características deste traçado que tem os muros ali bem encostadinhos. Yeah, definitely excited. I think it's going to be physical, demanding. Hopefully not as physical as last year, where I remember having the worst time of my life in driving in FP1 and FP2. And just going to go for it, enjoy it. It's a great racetrack for road drivers. They've improved safety over the years, which was a main concern here, and looks like it's become a good racetrack. I think every weekends are going to be difficult ones, in how tight it is. Obviously, we got the maximum out of Sunday last week, which was, very satisfying. But here, once again, you are going to have to do a good qualifying, a bit more than Bahrain. It's going to be key because it's harder to overtake than there. There's less degradation. And it's a very demanding track overall for drivers. You need to stay very close to the walls at crazy speed, and you need a big level of engagement. So looking forward to it. As declarações de Esteban Ocon e também de Carlos Sainz é mesmo um traçado de limites. E cuidado com os limites. Max Verstappen em 2021 descobriu e bem os limites da curva número 27. Mick Schumacher também descobriu os limites da curva 21-22, que é ali a zona onde temos a mesquita que está bem encostada ao mar, e já vários pilotos ao longo dos anos foram descobrindo os limites deste traçado, que é mesmo um daqueles em que não há gravilha, há muro, e o muro magoa. Sobretudo eu acho que a dose mais necessária para os pilotos, mas o Lourenço pode-me corrigir, é um circuito de confiança, não é? Porque é hiper rápido, tem os muros de um lado e do outro, tem que arriscar tudo, e é óbvio que na primeira volta que vão dar no fim de semana estão muito longe do nível que vão atingir na última volta de qualificação. Sem dúvida. Os muros vão-se afastando e o cérebro vai percebendo. É isso que eu acho, e portanto vai se tornando mais rápido, não é só a pista e o asfalto. Eu por acaso gosto muito de circuitos cidadinos, porque eu gosto daquela estar ali no meio dos muros e tem que estar mais focado. E é difícil. Uma coisa é certa, track limits não há. Este é um dos circuitos cidadinos muito engraçados, porque tens de ter um carro muito eficiente em cima dos corretores em curvas rápidas. No Mónaco tens de ter um carro eficiente em cima dos corretores nas chicanes, basicamente. Ou na piscina e na chicane do Porto. Aqui não. Tens de ter um carro eficiente em cima dos corretores, nas curvas até ao primeiro gancho e sobretudo depois nas outras. De tal maneira que direção de corrida não há alterações no circuito. Há linhas azuis, ou seja, aquelas que definem o limite de pista em, salvo erro, 9 curvas. Estou a dizer de cor. Ou 8 ou 9 curvas, tanto na viagem para o gancho, para a 13, como depois na viagem ao contrário. Mas quando o Lourenço está a dizer que não há limites de pista, é mesmo os limites de pista muitas vezes são aquele muro que lá está. É o que eu estava a dizer. Quando assim é o limite de pista, é o muro. É o muro, portanto não há... É o dói-dói. Exatamente. Dói muito. Portanto, mas eu acho que é um circuito que realmente, como o João disse bem, que é uma evolução durante o fim de semana. Tudo bem que eles já vêm muito preparados com o simulador e muitas voltas feitas, mas quando chega lá nunca é a mesma coisa e demora-se um pouco sempre a chegar àquele limite. E também a pista é uma pista que vai evoluir muito ao longo do fim de semana pela borracha que vai criando. É porque há duas categorias de suporte da Fórmula 1, mas há mais categorias. Há a Porsche Middle East, Porsche Middle East, Maranda. A Porsche Middle East, a F1 Academy e a Fórmula 2. Sim. Só não transmitimos a Porsche Middle East. Sim, a pista vai evoluir muito na sexta-feira, no sábado e domingo. É costume não evoluir tanto. É o que é normal. E chover, esqueçam. O vento trará alguma água. Querem um facto histórico? João Amaral, queres um facto histórico? Vamos embora. O que é que aconteceu ano passado no arranque? Apagaram-se os semáforos. Não, mas não é esse. Não é esse. O que é que aconteceu a semana passada no Bahrein?
Lando Norris, caixa. Sim. Quem é que... Lando Norris teve também uma falsa foi? partida que depois É não lhe verdade. valeu uma penalização. Mas acho porque que está ele- fora da caixa ou porque arrancou antes? Não, ele arrancou, parou e depois... Ele não Caramba. tem de prestar bem a expressão. Disseram-lhe para pensar fora da caixa e ele não está a levar isso a sério demais, acho eu. Estou aqui um bocadinho a brincar, mas é fazer uma analogia com aquilo que se passou o ano passado no arranque da corrida, em que Max Verstappen foi embora, Sérgio Pérez atacou imediatamente Charles Leclerc e depois foi Red Bull e sobretudo Max Verstappen. Já percebemos que este ano é muito pouco provável que seja um circuito para os Red Bull, mas batalha por aquele pelotão 1,5, chamemos-lhe assim, deixando a McLaren um bocadinho parte. Se calhar depois a gente chega a sábado e afinal até está tudo mais equilibrado. Poderá ser entre quem? Ferrari e Mercedes? Isso o João já falou, ou seja, tens essa primeira parte que são esses 4, não é? E, portanto, também curioso para saber o que é que a Mercedes faz. A Mercedes tem sido competente em todos os circuitos, não há razão para não ser aqui. Curioso para ver o que é que a Ferrari faz, porque de facto tem um fundo novo, tem o Hamilton, sobretudo, sentiu-se muito mais confortável com o carro, mostrou isso em corrida, portanto, muito curioso para ver tudo isso, mas igualmente curioso para perceber quem vem, fugir um bocadinho para trás da tua pergunta, para perceber quem é que vem atrás no segundo pelotão, não é? porque também tivemos muitas mudanças. No Bahrein tivemos uma Williams que ficou uns furos abaixo, uma parte por estratégia, outra parte porque não se adaptou bem à pista e portanto não pontuou pela primeira vez. Tivemos Alpine Temos uma Alpine do primeiro salto pelotão. tremendo, Muito bem. sim, que deu um salto epistemológico. E tivemos uns Racing Bulls que caíram um bocadinho em relação ao Japão. Portanto, muito curioso para ver o que é que fazem eles, juntamente com a Aston, que, parecendo e estando de facto a fazer uma época muito pior do que eles estão à espera e muito pior do que fizeram na anterior. É o nono carro nesta altura. Independentemente disso, não estão longe dos outros. Ou seja, E o Lance já pontuou em duas vezes. Basta dar ali um pequeno toque para se aproximarem desse pelotão do Williams. Porque é o tal pelotão que está bastante junto, bastante compacto. E depois temos a Haas. Sim. Está à frente deles todos. Está no nesta campeonato. altura à frente deles Exato. todos no campeonato e que tem surpreendido porque tem conseguido em corrida materializar alguns resultados que as qualificações não deixavam antever. E então, no Bahrein, com o problema do Ocon ter batido, com o Berman cá para trás, aquilo que os dois carros fizeram em corrida, em estratégia, talvez até um bocadinho com a sorte do safety car que os ajudou, mas a verdade é que os dois carros no final estavam nos pontos. E se calhar tem aqui neste circuito uma boa hipótese de voltar a conseguir pontos e andamos a dizer isto desde o início da temporada. E está a acontecer muito mais do que isso. Nós no início da temporada, tal como aconteceu já no ano passado, achamos que o que havia para as outras equipas pontuar era o 9º e o 10º lugar. E o que está a acontecer, por defeito das outras, é que o 9º e o 10º lugar têm dado também espaço a outras posições no top 10 para as equipas. Por isso é que a Haas já tem 20 pontos, por isso é que a Williams já tem 19, por isso é que a Aston Martin, mesmo sendo nesta altura das equipas mais lentas, se não mesmo a mais lenta, também já tem uma dezena de pontos. Portanto, há pontos para toda a gente e todas as equipas já pontuaram. Essa é que é a razão que deixa de ver que o primeiro pelotão é forte, mas de vez em quando abre assim uns sulcos, os tipo Bridgestone dos anos de início do século XXI, em que os outros entram. São casados. Cansados, não é casados. Cansados. De? Não sei, jet lag. Não. Sei lá. Não. Pois, porque somos rapazes novos, ao contrário destes dois rapazes. Um deles. Yeah, it's definitely a lot of races, but it's just the beginning of my career, so I just want to keep racing and keep driving. I don't know what about like Alex and stuff, that he has been here in Formula One for quite a lot already, so maybe for him it's a bit different, but I want to keep racing. I learning new things every single weekend, so for me, if I could have another race next weekend, I would be very happy as well. How are energy levels? I mean, I believe you went back to the factory after Japan, for example. Jet lag? No, I'm okay, man. I'm young, like one day I'm fully back on it. I don't have this thing. If all of the tracks could just be in Europe, but still have the same tracks. No, it's just, I think it's also the start of the season. We go to Australia, we go to China, we go to Japan, we get the furthest, 3 possible races on the calendar. So it feels a bit heavier. And the weekend is not just a weekend. You leave on Monday and you're out there for 3 weeks almost. So it feels tough now to do all of that travel. When you're there, you're loving it, but then you have a 15-hour flight back home and then you're like, I guess I'm a bit impatient. Foi um momento um bocadinho mais descontraído na conferência de imprensa.
Tem que ver brasileiro para dizer: rapaz, aqui é samba, né, meu irmão? E Não tu há- estás habituado a samba do Brasil. Não há jet lag, não. Também tudo bem, que eles são mais horas do que para o Brasil. No Brasil são 4 horas. Mas eu realmente, quem está ali com a idade deles também não tinha jet lag. Aquilo era sempre a andar. E fazendo por mais o que se mais gosta, não se pode, isso não pode ser desculpa. Tem que se sentar e acelerar, que é o que interessa. Mas. Até porque esta semana não houve jet lag. Pô, não. No mesmo fuso horário. Exatamente. Sim, e a viagem foi curtinha, foram 3 horitas, mais ou menos. Eu acho que o Oli quer também chamar a atenção para outra coisa, que é, temos 6 semanas, 5 grandes prémios. Se quisermos juntar ainda aos testes de pré-temporada, a verdade é que houve uma semana entre os testes e o primeiro grande prémio, aliás, 2 semanas. E portanto, este ano até foi nesse aspecto melhor, mas foram 5 grandes prémios em 6 semanas. Ou vão ser com estes 5 grandes prémios em 6 semanas. São 24 grandes prémios. Talvez por isso o Stefano Domenicali tenha finalmente dito uma coisa que é mais de 24 não. Vamos acreditar que será assim. Está bem, vamos acreditar. Isto, como se costuma dizer na gíria, sai-lhes do pelo, mas sem desprimor. Porque sai a todos. Mas há pessoas que sofrem mais porque apanham outro tipo de voos mais tarde, viajam com melhores condições. Isto toca a todos. Sim, quer dizer, eu enquanto espectador sou sempre menos sensível a esse problema. Eu sei o que é que tu vais dizer todas as semanas. Ainda que nos custa acordar e fazer. É giro que as corridas começaram a ser à noite nos sítios onde são realizadas e para nós começaram a ser durante o dia. Gosto dessa alteração, não é? Para nós as corridas à noite são um bocadinho mais confortáveis do que as outras corridas que foram durante o dia na Austrália, no Japão, na China, por aí fora. Dito isto, eu percebo o problema que o João salientou, ou seja, 24 corridas por ano é muito. Por isso é que eu digo que sou velho, 16 corridas para mim. Repara, vamos entrar na 5ª corrida. Sim. Vai ser a 5ª corrida. Era quase meio campeonato. Sim. Estávamos ali num terço de campeonato. Bem, se fomos aos primeiros anos, não, estava já... Mas esse eu ainda não existia. Daqueles que eu me lembro de ver Fórmula 1 eram 16 por ano e estava feito. E portanto, eu percebo que é um problema. Faz-me sempre lembrar que houve muitos pilotos ainda na década de 80, voltando a essa Fórmula 1, estavam prestes a desistir da Fórmula 1 quando começaram a tirar o brevet e comprar os seus aviões. Isso foi a razão para que o Piquet tivesse aguentado na Fórmula 1 há não sei quantos anos, sobretudo aqueles que viviam fora da Europa e que eram de fora da Europa porque tinham que regressar muitas vezes ao Brasil, ao continente americano e por aí fora. Mas de facto é puxado e seguramente não há de ser fácil, sobretudo para aqueles que não aparecem à frente das câmaras, para os mecânicos, para os técnicos, para quem está no muro das boxes e tudo mais. Os pilotos têm de facto outras condições, os pilotos de Fórmula 1 têm outras condições de viagem um bocadinho mais confortáveis, sobretudo os que estão na parte de cima. Exatamente, era o que eu ia dizer. Há uma diferença grande do pelotão da frente também. Até aí há uma diferença grande do pelotão da frente para os de trás. Sim. Se bem que há muitas vezes eles não belem uns aos outros e... Sim, fazem plane sharing, não é? É um problema de primeiro mundo. O ideal é escolher bem os amigos. Ali Pois dentro, isso. Para apanhar uma boleia. Olhem, eu escolhi bem estes amigos para esta conversa. Está lançado o Grande Prémio de Jeddah, que vai decorrer na Arábia Saudita. Vamos aos horários. João Amaral toma nota. Sexta-feira, às 2h30 da tarde, o primeiro treino livre. À mesma hora, também no sábado, acontece o terceiro treino livre. A qualificação e também o FP2 chegam sexta e sábado às 6 da tarde. Hora que se vai arrancar o Grande Prémio. Falamos em horas de Portugal Continental. 6 da tarde. 2 horas antes temos, não é a parada dos pilotos, é a apresentação dos pilotos. É diferente. Na Arábia Saudita é diferente. E nós, a partir das 5 da tarde, Race Day, para Prega Fundo, irmos para este que é o 5º Grande Prémio, o terceiro em 3 semanas consecutivas. Mas não estamos cansados, não, Oli. Foi um gosto ter... Estamos muito... Não estamos hoje. Cansados? Não. Nada disso. Venha à Arábia Saudita. Lourenço, obrigado. João Carlos Costa, João Amaral, obrigado a ti que estás aí em casa. Já sabes, podes sempre deixar os teus comentários no X ou na transmissão do YouTube. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Este fim de semana, além da Fórmula 1, há a Fórmula 2 e também a F1 Academy. Um abraço.